Olá, eu sou Torrino Marco e neste vídeo eu vou demonstrar a secreção que tem dentro do seio maxilar. Quando eu realizo a antrostomia maxilar, a gente remove essa secreção. Observe como ela é pegajosa, como ela é extremamente viscosa. Esta secreção é que acaba virando meio de cultura para a proliferação de bactérias e isso faz a sinusite de repetição. Com a nossa cirurgia, a gente amplia esse seio, essa abertura desse seio maxilar, evitando que essa secreção se acumule novamente. Esse é o objetivo da cirurgia, é este remodelamento arquitetônico. É muito interessante que você perceba o quanto essa secreção é pegajosa. Imagine como clinicamente seria muito difícil a gente resolver isso. Por isso que a gente acaba indicando a cirurgia nas sinusites crônicas ou de repetição. Olá, eu sou o Torrino Marco e nesse vídeo eu vou demonstrar a antrostomia maxilar, que apresentam sinusite maxilar de repetição. Na tomografia desse paciente, a gente consegue observar o que a gente chama de bloqueio de meato médio. Então vamos lá. Essa é a cavidade nasal do lado esquerdo do paciente. O septo fica à direita. Aqui nós estamos aspirando o cávum do paciente, onde tem a região da adenoide. Esse paciente já tinha realizado uma septoplastia. E a gente sempre aspira toda a cavidade do paciente para visualizar se existe alguma outra alteração que previamente não foi identificada. Eu sempre inicio com essa fratura do corneto médio. É muito importante essa visualização desse ponto cirúrgico, porque você pode fazer cirurgia do seio maxilar com a remoção do corneto médio, mas você também pode tentar preservá-lo. A técnica é a seguinte: você, com as costas do instrumento FRIER, você faz uma fratura. Veja claramente, eu vou fazendo uma fratura da porção da inserção da inserção do corneto médio na órbita. Esse movimento ele abre o espaço do meato médio, faz com que o corneto fique mais medial, para que eu possa entrar então com os meus instrumentos para a realização da antrostomia, que é o que eu estou fazendo agora. Esse instrumento a gente chama de backbite. Ele vem de posterior para anterior e ele remove essa porção do processo uncinado. Veja que logo imediatamente após a remoção do processo uncinado, neste caso deste paciente, eu já consigo visualizar e aspirar essa secreção. É exatamente essa secreção que faz com que o paciente tenha essa sinusite de repetição. Observe como essa secreção ela é extremamente espessa. Seria muito difícil a gente conseguir remover uma secreção espessa dessa forma com medicação. Essa secreção que acaba virando meio de cultura para a proliferação de bactérias e o paciente faz sinusite de repetição. Veja que a abertura do seio maxilar ela é muito estreita e o objetivo nosso da cirurgia é fazer exatamente isso. Aqui estou fazendo agora é ampliar a abertura do seio maxilar com a cavidade nasal. Quando você realiza essa ampliação, você diminui os riscos do paciente acumular secreção dentro da cavidade do seio maxilar e fazer então as sinusites de repetição. Após fazer essa fratura dessa fontanela posterior, eu venho com esse instrumento que a gente chama de trucante. Eu acabo de remover a porção mais posterior da fontanela posterior. Eu recoloco a fontanela posterior e como eu abri um espaço posteriormente, eu volto com backbite
e removo essa montanha que ficou agora na minha frente, que nada mais é do que essa fontanela posterior que está inserida na inserção do meu corneto inferior. Importante você sempre deixar essa abertura o mais regular possível, remover dentro do possível todos esses pedacinhos de osso e de mucosa que possa ficar proeminente nesse meato médio. Com isso você evita o que a gente chama de sinéquias, que possam ser aderências que o corneto médio que foi preservado possa se lateralizar, ou seja, ele volta para a posição inicial dele e pode bloquear novamente este meato médio, fazendo com que o paciente tenha novas sinusites maxilares de repetição. Observe que essa ampla abertura foi feita como se fosse um remodelamento arquitetônico. Isso vai fazer com que o ar circule de uma maneira muito mais fácil nesse seio maxilar, e mesmo que o paciente tente acumular secreção neste seio maxilar, esta ampla abertura faz com que toda a secreção ela saia de uma maneira mais fácil de dentro do seio maxilar. Como vocês podem ver, essa cirurgia ela está em tempo real, e esse é o tempo que eu acabo gastando para a realização da sinusectomia maxilar, que aqui no vídeo foi em torno de 5 minutos e meio. Lógico que nem todos os pacientes são assim, mas normalmente é o tempo que a gente precisa do ato cirúrgico principal para a antrostomia maxilar. Desse lado, eu vou realizar uma técnica um pouco diferente para a fratura do corneto médio. Veja que eu vou fazer uma laceração da mucosa, aqui, ó, nesse ponto. A técnica que eu desenvolvi do outro lado é uma técnica copiada inicialmente desse procedimento, que eu aprendi com o professor P.J. Wormald em Adelaide, na Austrália. Veja aqui já a secreção saindo novamente deste bloqueio deste meato médio. Essa secreção é muito espessa. E aqui uma visão muito interessante. Este é o ósseo acessório de Giraldez. Normalmente, quando o paciente apresenta rinocinusite de seio maxilar, é muito importante que você comunique a sua abertura do seu seio maxilar que você irá realizar após a identificação do ósseo principal, que eu já explico melhor para vocês, com este ósseo acessório de Giraldez. Caso você não realize isso, você pode ter o que a gente chama de recirculação. O catarro ele sai do ósseo principal e volta através desse ósseo acessório. Desta maneira, o catarro acaba nunca saindo do seio maxilar. Então eu acabei de realizar um pouco mais de infiltração. Veja o cuidado de sempre aspirar o cávum. Nunca deixe adrenalina no cávum, porque ela vai ser absorvida pelo trato gastrointestinal. Nesta técnica, então, como fiz uma laceração da mucosa, eu coloco um algodão posterior, eu traço o assoalho da bula, porque bula para mim é órbita. Eu palpo meu processo uncinado, e essa é a outra técnica que eu realizo, com a faca de Rosen. Então eu faço um movimento lateral, sempre abaixo da inserção da bula, que é aquela porção mais posterior que eu infiltrei. Sempre que eu trabalho na frente da bula, eu sou conservador, porque a bula etimoidal para mim, que é aquela estrutura arredondada posteriormente, para mim na verdade chama-se periórbita. Se eu tenho bula, eu tenho periórbita. Observe aqui que eu estou levantando meu processo uncinado, eu faço novamente a visualização da bula, e este movimento eu consigo já observar a secreção lá dentro do seio maxilar. Veja então a bula, que fica atrás desse processo uncinado, e eu faço esse movimento que a gente chama de alça de balde, que eu aprendi com o professor Dr. João Manilha. Observe que é exatamente como se fosse uma alça de balde. Eu vou passar o instrumento de um lado para o outro.
Veja a ponta do instrumento lá do outro lado. Pronto, agora já estou com o meu processo uncinado, descolado da minha bula, e eu posso usar os instrumentos de corte, no caso aqui um trucante, para remover este processo uncinado. Sempre faça movimento de corte, para que você tenha uma precisão maior na remoção da mucosa. O primeiro corte ele é sempre embaixo, para que o sangue não escorra de cima para baixo quando você corta primeiro por cima e não atrapalhe a sua visualização do seu corte. Outro ponto extremamente importante é o respeito às unidades funcionais. Veja que aqui eu estou cortando o meu processo uncinado, mas eu não estou ferindo a minha bula, que é essa parede posterior, mesmo na inserção do uncinado nela. Aqui a gente pode ver claramente que o uncinado ele se adere um pouquinho a essa estrutura que a gente chama bula. Então eu tento de uma maneira gentil fazer a remoção desse uncinado e preservando a unidade funcional que é a bula, que não é nosso ato cirúrgico de momento. Então agora eu estou fazendo a remoção do processo uncinado para ter a visualização do seio maxilar. A técnica anterior eu usei um backbite. Nesta técnica eu usei uma faquinha de Rosen. Tem diferença? Na prática, não, desde que você tenha controle total da sua técnica e sempre respeite ela. Pronto, já tenho a abertura agora da minha fontanela posterior. Nunca deixe pedaço de uncinado, pedacinho de osso dentro da cavidade nasal. Sempre remova esses pedaços, para que o paciente não sinta que escorreu alguma coisa na garganta após a cirurgia. Então aqui é a bula etimoidal preservada e a abertura do seio maxilar e o catarro dentro do seio maxilar. Seria muito difícil remover esse catarro com medicação ou esse catarro de alguma outra maneira que não fosse com ato cirúrgico. Observe aqui, eu fiz isso de propósito, como ele é pegajoso e espesso. É exatamente este catarro que fica preso dentro do seio maxilar, que serve de meio de cultura para bactérias que a gente tem dentro do nariz mesmo se proliferarem e poder ser isto uma das causas do paciente fazer rinocinusite de repetição. Agora a gente tem uma visualização de uma estrutura que a gente encontra com uma rotina muito grande em raio-x de seios da face e em próprias tomografias que a gente realiza em paciente. Essa estrutura que eu vou estourar ela agora é um cisto de retenção, mas que especificamente ele tem uma solução mais mucopurulenta presa dentro dele e pode ser alvo e pode ser a causa de origem de infecções de repetição do seio também. É muito questionável na prática nossa diária se esses cistos de retenção eles têm indicação para remoção ou não. Essa técnica está sendo um pouco mais implementada em virtude dos implantes dentários, que eles são realizados quando é levantado o assoalho do seio maxilar. A gente teme que esses cistos de retenção possam alterar a viabilidade do enxerto que os profissionais do serviço de odontologia realizam, porque como ele é mucopurulento, o paciente pode acabar perdendo o enxerto. Então está pronta aqui a nossa antrostomia maxilar. Observe o nível de sangramento e todo o cuidado que a gente tem em relação ao sangramento e à hemostasia do nosso plano cirúrgico. Veja então a ampla abertura que eu tenho do seio maxilar e aqui eu estou usando o gel Fuan para terminar a cirurgia e realização da hemostasia do lado esquerdo e aqui então do lado direito. Veja então como ele está extremamente aberto, uma cirurgia bem controlada e essas duas técnicas elas são extremamente confiáveis e de baixo índice de complicação para a realização da antrostomia maxilar, que eu realizo aqui no Hospital Hippo, com anestesia local e sedação.